Olá, meus irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. E no vídeo de hoje vou fazer a resenha do livro Discipulado, do alemão Dietrich Bonhoeffer. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Se inscreva no meu canal, dá o seu curtir e compartilhe esses vídeos. Nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família, grupo de seminário, aonde você quiser. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido nesse ano, em 2022, no mundo da internet. A resenha de hoje é sobre o livro Discipulado. Um livro escrito praticamente na década de 40, uma leitura pesada, edificante, fantástica e extremamente essencial para os nossos dias. Uma leitura como essa engrandece o nosso coração e ao mesmo tempo também nos faz colocarmos na brecha, que é sermos úteis na obra de Deus, dar um sentido para a existência da vida cristã, né? Ultimamente eu tenho lido, analisado, visto pregações sobre o discipulado, e eu percebi que o discipulado, ele não somente é o método em que Jesus edificou a sua igreja, né? Mas também é através do discipulado que a sua própria igreja atinge a maturidade. Então, uma leitura como essa é extremamente essencial. Dietrich Bonhoeffer foi um alemão que nasceu no ano de 1906 e faleceu em 1945. Uma parte que é bastante controversa da vida de Bonhoeffer é que ele ficou marcado porque ele foi pego numa conspiração para matar Adolf Hitler. Bom, tirando essa questão bastante controversa, Bonhoeffer foi uma mente brilhante na década de 40, em que, durante a sua formação e graduação, ele flertou, os seus ensinamentos ficaram marcados porque ele, pela teologia liberal clássica da Alemanha, ele foi aluno do principal expoente da crítica bíblica historicista. Ele também foi aluno de Karl Barth, entendeu? Que para muitos é considerado o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. E durante o seu período de estudante e de vida cristã, vida eclesiástica, enquanto a maioria dos alemães escreviam sobre revelação, ele procurava escrever sobre comunhão e igreja. Ele é especial porque Bonhoeffer ele faz um contraponto entre a graça barata e a graça preciosa. A graça barata, ela não precisa de discipulado. É uma graça morta em que ela justifica o pecado, mas não justifica o pecador. Ou seja, o pecador e justifica o pecado na vida da pessoa. Essa graça barata, ela nega a essência de Jesus Cristo e nega a palavra de Deus. A graça preciosa, em contrapartida, ela é essencial para a maturidade da igreja. Essa graça preciosa, ela vai confirmar Jesus Cristo na vida da pessoa, vai confirmar o seu chamado, entendeu? Que é uma ordem de seguir Jesus. Então, essa graça preciosa, ela vai confirmar a palavra de Deus, vai confirmar o chamado, porque esse chamado é feito por Jesus Cristo, e essa graça preciosa é aquilo que todo cristão deve buscar. Para Bonhoeffer, o discipulado é um chamado na vida do cristão. Esse chamado ele é imediato, ele é uma ordem em que necessita de obediência. Então, o discipulado não é um convite para aceitar Jesus e também não é um convite para ser convertido, mas sim ser alguém útil no reino de Deus e que você vai transmitir o ensinamento pleno de Cristo na sua vida, através da sua vida, e você vai transmitir esse ensinamento para os outros. Então, o discipulado ele tem um chamado, e esse chamado é importante porque é o próprio Jesus que chama. Aí mais para frente ele vai usar exemplos como quando Jesus chamou Pedro, quando Jesus chamou Levi, que cobrava impostos, quando Jesus chamou o jovem rico também. Então esse tipo de chamado é o que faz o discipulado ser tão forte e ser tão importante para a vida em comunidade e a vida em comunhão da igreja. Esse chamado é feito. Depois, Bonhoeffer ele vai dizer que o discipulado necessita do quê? Necessita da obediência simples. Então, o que nós imaginamos?
Sim, aceitamos Jesus, vamos fazer parte de um coral, fazer parte de um grupo de louvor, fazer uma parte do ensino bíblico, enfim, é mais ou menos isso que a gente imagina. Só que aqui ele vai focar em Pedro, em Levi e no jovem rico, né? Então ele vai querer ajudar, né? Querer ajudar esses personagens. Um exemplo, Pedro teve a ordem de virar pescadores de homens e abandonar a pescaria. Levi estava cobrando impostos e Jesus passou e vem, segue-me. Foi um chamado verdadeiro. Levi deixou a coletoria, né? Deixou de ser um publicano e seguiu Cristo. O jovem rico tinha uma posição privilegiada, de destaque na sociedade, era uma pessoa que seguia os ritos judaicos, porém ele não quis abandonar a sua posição privilegiada. Ele não seguiu Jesus. Ele não abandonou. Então, o Bonhoeffer vai dizer assim que a nossa mente humana, ela é fácil para dizer o seguinte, que sim, a gente tem que, nós como seres humanos, Pedro tinha família para sustentar, Levi ainda tinha que encontrar uma outra ocupação para sustentar a família dele, enfim. Bonhoeffer procura dar saídas para esses personagens, para que eles não precisassem abandonar o seu estado antigo, né? Para um estado atual, para um estado mais transcendente para a obra de Deus. E também fala que o jovem rico também entendeu errado. Jesus não quis que ele abandonasse tudo. Geralmente essa é a explicação em que nós, de uma maneira bastante nova e até bem intencionada, tentamos dar essa interpretação para o texto. Mas Bonhoeffer vai falar que na verdade não é assim. O chamado desses três elementos foram bastante específicos. Sim, Pedro tinha que abandonar a pescaria, sim. A partir daquele momento, ele ia ser discípulo de Jesus, viver pela fé e carregar a sua cruz, o maior chamado cristão. Levi também a mesma coisa. E para aquele jovem, sim, Jesus exigiu que ele abandonasse a sua posição privilegiada e seguisse a ele. Então, o que podemos pensar dessa maneira aqui? Existe a ordem no Evangelho que fala para fazer discípulos, né? Mas cada um vai ter um propósito diferente e especial. Então, um chamado vai ser específico. E através desse chamado, você tem que seguir. Você tem que seguir, sim ou não. Se você seguir, Deus vai abrir uma porta para que a fé se torne real e possível e você se aposse dessa grande misericórdia que Deus abre para aquele que é discípulo. Então, é bem verdade, essas três pessoas foram chamados específicos, né? E é assim, irmãos, então essa pequena resenha do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, entendeu? Um alemão, luterano, entendeu? Bastante especial, uma leitura pesada, fantástica e extremamente necessária para os nossos dias. Então, se inscreva no meu canal, dá o joinha, curte, compartilha. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido na internet. Amém? Fiquem na paz!